Hoje estamos no capítulo 7 de nossa série, e os anos que se passam à história de hoje é a partir do ano de 1517, aonde naquele tempo a Igreja Católica seguia as tradições dos papas em lugar de seguir somente a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nesse tempo, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Lutero foi um homem escolhido por Deus para levar luz que vinha da palavra de Deus, naquela época onde apenas as trevas e tradições papais estavam regendo. No tempo de Lutero, os padres, bispos e papas proibiam que as pessoas tivessem acesso à Bíblia Sagrada. Por esse motivo, o mundo estava em trevas, pois não tinha acesso à Bíblia. E de quem foi a culpa? Da autoridade da Igreja Apostólica Romana, da Igreja Católica na época. Sendo assim, Lutero foi levantado por Deus para levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus. Lutero foi um dos pilares muito importantes para o início da Reforma Protestante. Lutero era um monge católico, isso mesmo, era um sacerdote católico, que certo dia Lutero encontrou a Bíblia acorrentada, presa na parede de um monastério. E com frequência Lutero ia até ali onde tinha aquela Bíblia presa para que pudesse ler a palavra de Deus. Agora você pode se perguntar, por quê? Por que a Bíblia estava presa, acorrentada no monastério? A resposta é muito simples. Naquele tempo, a autoridade da Igreja Católica, os papas, não queriam que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. Papa após papa surgiu no trono papal. E cada um que surgia sempre queria que os fiéis não tivessem acesso à verdade da palavra de Deus. Hoje não é diferente. Em muitos movimentos religiosos, a tradição tem sido pregada e não a palavra do Senhor. Mas por que não querer que as pessoas conhecessem a Bíblia? Por que a igreja proibia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia? E por que a Bíblia se encontrava presa, acorrentada, nesse monastério da Igreja Católica? A resposta é muito simples, e eu queria que você refletisse nessa resposta. Segundo está na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, verso 4 até o verso 5, eu vou repetir mais uma vez para você poder procurar depois a referência e ler. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 4 a 5. Ali Deus fala claramente e proíbe claramente a adoração ou veneração de ídolos, de imagens. Deus proíbe a idolatria, que é a adoração ou veneração a qualquer imagem. Está na Bíblia. Se os fiéis conhecessem a Bíblia, iriam ver que a igreja estava seguindo uma tradição contrária à palavra de Deus. Outro motivo, no capítulo 2 de Efésios, do verso 8 até o verso 10, é apresentado a salvação como sendo pela graça de Deus, não através de penitências, mas pela fé, sem intercessão de padres, sem confessar-se pecados a padres. E a igreja ensinava isso, mas isso era contrário à palavra de Deus, que ensinava que a salvação era pela fé, gratuitamente, mediante a intercessão de Cristo Jesus, não de padres ou sacerdotes católicos. Lutero tornou-se um sacerdote, mas também se tornou um professor na Universidade de Wittenberg. Certa vez, Lutero foi enganado por uma mentira tão descarada. Na época de Lutero, o Papa Regente disse que havia em Roma uma escada que tinha sido levada de Jerusalém até Roma de maneira milagrosa. Só que nós sabemos que essa história foi inventada. O Papa dizia que essa escada era a escadaria de Pilatos, que Deus tinha levado milagrosamente de Jerusalém até Roma. Isso era uma mentira, mas também não é de duvidar que isso acontecesse, já que o Papa, como um homem falível, falho e pecador, foi inclinado a mentir para enganar os fiéis. Só que Lutero acreditou nessa mentira, e Lutero foi até Roma, aonde Lutero chegou nessa escada. E Lutero começou a subir os degraus da escada de joelhos. Ao subir essas escadas de joelhos, Lutero ouviu uma voz como trovão falando ao seu coração. E essa voz dizia no coração de Lutero: o justo viverá pela fé. Essa frase falou ao coração de Lutero. Essa frase estava em Romanos capítulo 1, no versículo 17, onde é dito que o justo viverá pela fé. Lutero se levantou rapidamente quando viu aquela voz no seu coração.
E Lutero, naquele momento em diante, entendeu que a salvação é pela fé, não através de penitências, como ensinava a Igreja Católica. Lutero, naquele momento em diante, começou a pregar fielmente essa verdade. Qual é a verdade? Que a salvação é pela fé. Que você não precisa fazer penitências, nem promessas, nem andar de joelhos, nem se confessar a sacerdotes. Você só precisa ter fé e confessar os teus pecados ao seu único sacerdote, Cristo Jesus, que intercede por você. Quando eu digo único sacerdote, é o único sacerdote para fazer o trabalho de intercessão, porque só Cristo intercede, só Cristo roga por nós, só Cristo é o nosso advogado. Não existe advogada, não existe intercessão de padres. O que existe, segundo a Bíblia, é um sacerdote, um advogado e a intercessão dele, de Jesus, o Cristo. A Igreja Católica colocou a salvação em preço. Exatamente, as pessoas podiam naquele tempo comprar o perdão. Pelo menos isso é o que a igreja ensinava, que se você tivesse dinheiro, você poderia comprar o perdão dos seus pecados. Muitos padres e bispos venderam o perdão por ordem do Papa. Só que, é claro, nós sabemos que dinheiro não pode comprar a salvação. Mas o que aconteceu com esse dinheiro que foi arrecadado? Esse dinheiro que era dado à igreja foi usado para construir a Basílica de São Pedro, que hoje fica ali no Vaticano. A construção daquele prédio foi construído, foi construído aquele prédio com dinheiro de engano, mentira e hipocrisia. Será que Deus aprovaria ainda hoje aquele sistema, esse prédio que foi construído através de mentira e de engano? Será que esse prédio seria hoje uma casa de Deus, sendo que foi construído com tanta hipocrisia e com roubo e com a tentativa de vender o perdão aos fiéis? A resposta é clara que não. Lutero, em 1517, no dia 31 de outubro, pregou na porta da Igreja Católica, que era a igreja do Castelo de Wittenberg. Lutero pregou nessa porta 95 teses. Essas 95 teses estavam no documento que Lutero fixou na porta da Igreja Católica do Castelo de Wittenberg. E ali, nessas declarações de Lutero, dessas 95 teses, estava sendo falado sobre a salvação pela fé, falando contra a doutrina católica de tentar salvar as pessoas através de dinheiro no tempo de Martinho Lutero. Dali em diante, muitas pessoas leram aquela declaração que estava na porta da igreja. E ao ler, foram convencidas de que Lutero falava a verdade, porque Lutero estava pregando a palavra de Deus. Lutero usava a Bíblia, somente a Bíblia, para pregar. E a igreja não queria que Lutero fizesse isso, porque as tradições da igreja eram contrárias às verdades da Bíblia. Sendo assim, Lutero foi perseguido por papas. Lutero viveu uma vida de perseguição, viveu um bom tempo fugitivo. Tudo isso para ser fiel à palavra de Deus.